Minha gente, hoje eu vou explicar bem passo a passo algumas regras para aplicar o baguá. Vem comigo! Primeiro eu quero me apresentar, meu nome é Poliana Albiero, eu sou uma feng-shuista, especialista em planejamento e dona de casa, assim como vocês. O que nós temos que entender? Que a primeira coisa, que a nossa casa deveria ser um quadrilátero, quer dizer, uma casa que tivesse 4 lados, quadrilátero, 4 lados, né? Esse quadrilátero pode ser um quadrado, olhe bem, um quadrado tem o quê? 4 lados com o mesmo tamanho, ou um retângulo, certo? Ou um retângulo, né? 2 lados com as mesmas medidas, né? E os outros 2 lados com as outras 2 medidas, né? Então, esses seriam as casas ideais, tá, gente? Isso são paredes de fora. Observem bem, paredes de fora. O que as pessoas às vezes se confundem? Se confundem porque elas acham que é cômodo. Não, gente, não é cômodos, tá? São as paredes que são a divisa do teu lar. Eu vou falar lar aqui porque tem apartamentos, não? Então, do teu lar com o mundo externo. Num apartamento, o mundo externo, geralmente aquela parede ali já tem um outro vizinho, não? Numa casa, tem muitas casas que são geminadas, então uma parede serve para uma pessoa e também serve para outra pessoa aqui, né? Noutra casa. Então, essa parede se faz de divisa. Então, são essas paredes que a gente vai contar para formar esse quadrilátero. Porém, nem sempre nossa casa é um quadrilátero, então dizer, que tenha 4 lados. Às vezes elas têm muito mais do que 4 lados, paredes externas, gente. É o caso desse exemplo aqui. Olhem, tá? A casa dela aqui, ela tem um formato bem estranho aqui, tá? Se eu for tentar encaixar, como eu vou mostrar aqui, esse quadrilátero ali, nós vamos ter o quê? Um pedaço que não tem área construída, tá? Ali nós chamamos esse pedaço que não tem área construída ou que não pertence ao lar dela, nós chamamos de área faltante. Vamos pensar o que entra também dentro deste nosso lar, dentro desta nossa área construída, tá, gente? É tudo aquilo que tem paredes, janelas, portas e telhado, tá? Então, para entrar ali tem que ter paredes fechadas, né? Nas paredes você vai ter janelas e vai ter portas. Janelas sempre a gente pode fechar, certo? Portas nós podemos fechar. Então, aquele ambiente que fica fechado é aquilo que vai entrar dentro deste quadrilátero para a gente poder aplicar o nosso mapeamento ali do baguá. Então, nós formamos sempre, alguns chamam isso de retângulo magnético, tá? Lembre, tem que ter paredes e teto fechados, ó. Alguns desses que têm assim paredes, mas são paredes com grades, e se estas grades tiveram uma certa largura, né, uma espessura ali de divisórias, não? E for um pouquinho maior, essa grade ali, ela já vai ser considerada aberta. Então, nós temos algumas medidas, gente, para tomar como nós temos algumas medidas que nos definem isso, gente. Então, assim como quando que é área faltante, quando não é área faltante. Porém, quando nós vemos como exemplo, esse exemplo aqui, vamos observar bem claro esse exemplo aqui. Observem esta casa aqui, ela tem um formato diferente, ó. A porta de entrada fica aqui, ó. Tem essa parte toda que não tem área construída. O que nós vemos? Que essa casa é em formato de um L. Se é um formato de um L, eu vou ter que dividir essa casa em 2 baguás para não ter uma grande área faltante. Nem todas as casas são iguais, por isso que a gente tem que perceber os formatos das casas, não? Algumas têm este formato como aqui.
Como vocês viram, gente, é muito fácil a gente observar, mas nós nunca vamos dividir a nossa casa por cômodos, ok, gente? A nossa casa, nós pegamos para colocar esse quadrilátero nela e daí dividir nas áreas do baguá, a gente sempre vai pensar assim, tudo que é parede externa, não interna. Mesmo que eu tenha um corredor grande, esse corredor grande vai fazer parte desse meu retângulo ou desse meu mapeamento do baguá. Quando a gente vê uma casa assim, nesse formato, assim, que tem uma grande área faltante, lá iria faltar até o centro um pedaço do centro do baguá iria faltar, ali teria falta metade dos amigos, aliás, metade do trabalho, a área dos amigos, a área da criatividade, o centro da casa, não? Iria ter uma grande área faltante. Eu vou observar que essa casa tem uma forma irregular. Então, é que são aquelas formas em casa em formato T, casa em formato L. Tu viu que essa daqui ela forma, essa casa aqui forma um formato em L, tá? Então, ali vai ser formado o quê? 2 baguás. Então, eu vou ter um baguá principal, o baguá 1, e o segundo baguá, que é aquela parte da frente da casa aqui, o baguá 2. E aonde que eu vou posicionar agora? Eu vou inverter, né? Ali, quando tiver o baguá 1, aquela setinha que eu coloquei aqui, é onde eu vou colocar o quê? O trabalho, amigos, espiritualidade, vou colocar os demais, vou fazer aquela divisão. O outro vai ser o contrário, porque é por onde eu estou entrando, sempre por onde eu entro. Aonde que faz a ligação do baguá principal, que seria o baguá 1 com o baguá 2? É naquela porta aqui, naquela entrada ali para o corredor. Ali que eu vou posicionar o trabalho, amigos, espiritualidade e colocar os demais. Então, sempre é por onde eu vou entrando, tá? Tem algumas casas que tem mais do que um baguá, gente. Tem casas que tem 2 pavimentos, então eu vou ter 2 baguás, tá? Digamos que nessa casa aqui, nesse baguá 1 tivesse ainda um pavimento superior, eu teria mais um baguá lá em cima. E por onde queria ser a minha setinha? Aonde dá o primeiro degrau que entra naquele nível. O primeiro degrau aonde eu entro naquele nível. Então, digamos que deu para lá, suponhamos que deu para a esquerda da casa, né? Para o lado esquerdo da casa. É ali que eu vou posicionar na parede de cá, trabalho, espiritualidade e amigos. Então, assim eu posiciono o meu baguá. Então, conforme vou entrando dentro, a energia entra dentro daquele outro baguá ali. Então, gente, existem regras que a gente tem que observar, porque quando às vezes, como vocês viram ali, tem uma área faltante, não? Ou uma área excedente, eu tenho que observar se ela vai entrar ou não vai entrar através de medidas. Não? E eu vou explicar bem claro essas medidas do que é a área faltante, o que é a área excedente, num próximo vídeo. Tá? Hoje eu só quero colocar para vocês esta questão que esse quadrado, esse retângulo, ou seja, este quadrilátero que a gente tem que formar com estas linhas, são linhas imaginárias que a gente forma em cima da nossa planta baixa, em cima da planta baixa, tá? Para depois dividir nas 9 áreas ali. Então, nós formamos em cima da planta baixa, quer dizer, o que é a planta baixa? É o desenho da nossa casa, sempre com as paredes externas, tá? As paredes externas do nosso lar, nunca com medidas internas do nosso lar, tá? Mesmo que tenha ali um corredor ali que você diz, ah, não, aquele corredor não vai entrar. Ele vai entrar porque ele faz parte do teu lar, da tua casa. É a parede externa para o mundo externo que não faz parte daí dentro daquele baguá. Eu espero ter deixado bem clara essa questão, tá? Quando nós não temos telhado, que nem ali vocês estão vendo, aquele pedacinho aqui que eu coloquei aqui, que seria a área de serviço, ela me informou que não tinha telhado. Então, gente, aqui ficou faltando o quê? Uma área faltante, porque aquela área de serviço ali não tem telhado. Se não tem paredes e telhados, não vai entrar. Então, não era
esse pedacinho aqui não faz parte do baguá, ou seja, daquele retângulo que a gente formou aqui. Então, tu viu aqui que ele já não formou. Se eu for fazer o contorno aqui do que é a casa dela, aquele pedacinho ali não entra. Então, por isso que eu digo que a gente não tem, às vezes, casas assim, apenas com 4 lados ou um quadrilátero. Nós tivemos aqui uma casa que tinha mais do que 4 lados, né? Então aquele contorno ali, porque não tem telhado. A partir do momento que ela colocar telhado, fechar a porta, né, e a janela, ali vai entrar para dentro do baguá. E ela não vai ter mais aquele pedacinho de área faltante. Cuidem quando vocês fazem reformas na casa de vocês, ou quando fazem aqueles ditos dos puxadinhos, porque às vezes nós fazemos os ditos dos puxadinhos dentro da nossa casa e criamos áreas faltantes ou criamos áreas excedentes dentro da nossa casa, tá? Mas que lá naquele canto tá cheio de bagunça. Ah, eu fiz um puxadinho para guardar as tranqueiras da casa e faço um puxadinho lá para guardar as tranqueiras da casa e esse lugar ali eu vou entulhar tudo que tem coisa e vou guardar lá e nunca mais mexo, tá? E às vezes esse cantinho que você fez lá na tua casa está bem lá encostado no guá da prosperidade. A partir do momento que se construiu aquilo, parece que tudo vai dar errado na tua vida. Observe se não é isso que está acontecendo, que você fez um puxadinho ali na tua casa lá e não deu. Depois disso as coisas começaram a piorar na tua vida. Agora eu quero fazer um convite para vocês. Se você está gostando aqui do canal, se inscreva aqui. Aqui nós falamos sobre Feng Shui, falamos sobre planejamento, organização. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, meu muito obrigada.